Foco no Afeto de número 235, tema de hoje, intimidade. Gente querida, quantas pessoas ou quantas vezes a gente mesmo não ficou bom tempo da vida fugindo da intimidade ou buscando desesperadamente pela intimidade, muitas vezes entendendo que intimidade é invasão, que intimidade é resultado de uma deselegância, é resultado de um desaviso, é resultado de uma falta de consciência, de uma falta de percepção, e com isso a gente estaria corretamente se referindo ao excesso de intimidade, aquele que é a invasão, que é a intimidade invasiva. Mas quantos de nós não carimbou intimidade de excesso de intimidade e acabou rejeitando a intimidade? Muitas vezes por nem saber dar nome a isto que é necessidade de intimidade. Nós temos essa necessidade, nós vamos falar disso já já. Muitas vezes sem ter noção do quanto a gente precisa disso, do quanto isso é necessário, vitalmente necessário para nós. Então a gente, com medo de que essa intimidade possa querer significar invasão ou inconveniência ou falta de limites, aí a gente carimba e foge da intimidade. Não, intimidade eu não quero. Vai rejeitando e vai ficando tristinho, cada vez mais tristinho, porque não tem o resultado bom da saudável intimidade. E quantos de nós já experimentou alguma situação onde houve uma saudável intimidade em qualquer tipo de relação? Uma relação de amizade, uma relação fraternal com parentes, pessoas que se tornam confidentes, que desfrutam de uma intimidade que não foi nada forjada, é desinteressada mesmo, e por algum tropeço ou por interferências externas a esta amizade, a esta aproximação, onde houve uma intimidade saudável, acabaram se separando, se afastando, porque houve uma interferência, e aí aquela intimidade saudável, no caso a que me refiro agora, essa intimidade foi pro brejo, foi embora, aí a gente fica na saudade da intimidade, fica pensando, não, eu só tinha intimidade com aquela pessoa, nunca mais eu vou conseguir uma intimidade saudável daquele jeito, porque aquilo aconteceu, não sei nem como, mas aconteceu, é acaso, a gente fica pensando que é acaso, não é? E aí a gente passa uma boa parte da vida sofrendo a saudade. Não é curtindo a saudade, nesse caso é sofrendo a falta de, a saudade vivida da seguinte forma: eu não enxergo, eu não estou vendo a presença antiga na época daquela pessoa com a minha vida, na minha vida, de forma gostosa e agradável. Não, eu fico hoje lembrando, e quando lembro disso, lembro da inviabilidade de viver algo parecido hoje em dia. Eu fico focado na falta, na escassez, e com saudade daquela pessoa com quem vivi uma grande intimidade. E a gente fica achando, bom, só com aquela pessoa que eu vou conseguir aquela intimidade que me fazia tão bem. Hoje em dia não tem jeito, não tem, porque as pessoas não estão dispostas, as pessoas não estão nem aí em relação à intimidade. As pessoas querem mesmo um contato meio distante, meio próximo, de forma que elas possam vazar assim que elas quiserem, porque acham que a intimidade vai trazer em si obrigações contratuais, não escritas, morais, né? Contrato moral, e aí fogem da intimidade, evitam a intimidade. De repente está ficando muito bom isso aqui, peraí, deixa eu ficar longe, deixa eu não me entregar, deixa eu não me soltar, porque depois para perder isso vai dar um trabalho, mas vai dar um trabalho, porque, nossa, eu tive lá atrás, no passado eu tive uma intimidade e perdi, e dói demais, eu não quero aquilo lá de novo na minha vida, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Nossa, perder a intimidade, nossa, eu prefiro viver sem, porque aí eu estou meio que conformado, essa dorzinha, eu convivo com ela, eu aprendi a conviver com essa dorzinha, está lá me adoecendo, mas eu não percebo, ou eu finjo que não vejo, né? Doenças psicossomáticas, autoimunes e por aí afora. Um bom médico, alergista, com boa consciência, vai comprovar isto, consultem.
Então aí a gente fica ali fugindo da intimidade, resistindo em relação à intimidade e vivendo na falta dela, porque eu já tive a referência, então eu fico vivendo na falta e me conformando com a falta de intimidade. Aí talvez pior do que perder um convívio onde havia intimidade é você viver sem nenhum convívio onde haja um mínimo de intimidade saudável, me refiro aqui, né? Eu acho até que eu sinto até no meu coração que a intimidade, mesmo para merecer esse nome, é saudável, né? Porque quando a gente chama de intimidade não saudável é invasão, já é uma outra coisa, né? Já é abuso, já é falta de noção de espaço pessoal, já é uma série de coisas, né? A pessoa força uma intimidade. Quando alguém força uma intimidade, já não é intimidade que ela está forçando. Ela está forçando, é uma invasão mesmo, quebrar um muro, quebrar a cerca e invadir a sua residência emocional sem pedir licença, sem que você tivesse sido, sem que a pessoa tivesse sido convidada por você, ok? Muito bem, gente, eu quero tratar aqui da intimidade de uma forma histórica, histórica não no sentido de história da humanidade, a intimidade ao longo da história, não é isso que eu vou falar, né? Eu vou falar da história da nossa intimidade, o histórico da intimidade na gente, em cada indivíduo, ok? A nossa primeira experiência com intimidade se dá no útero materno. Ali o amor é incondicional. O afeto é generoso, há um acolhimento, há nutrição. Nutrição e sobrevivência são a mesma coisa ali no útero materno, ok? A nossa primeira intimidade é no útero materno, que a gente experimenta como ser vivo, ok? Aqui, né? Já antes do nascimento, já encarnados, mas pré-nascimento. Então ali havia amor incondicional, afeto generoso, acolhimento. Nutrição e afeto são a mesma coisa. Tudo isso dentro do contexto amoroso. Então, amor incondicional, mais afeto generoso, mais acolhimento, mais nutrição, mais sobrevivência, dá a intimidade generosa e amorosa. Essa é a referência com a qual a gente vem para cá. Não estou dizendo antes de encarnar. É a referência que a gente tem na intimidade na vida intrauterina, antes de nascer. Quando nasce, a referência é essa. Então, o que é intimidade? Se pudesse perguntar a um recém-nascido, ele pudesse responder, a referência é o que ele estava sentindo antes. Aí no nascimento a gente experimenta o contrário da intimidade, que é a estranheza, uma separação, que por melhor que seja, ela é traumática. Por melhor que seja, fez o parto tal, o parto isso, o parto aquilo, que não sei o que tem nada, por melhor que seja, a experiência é traumática. Mudou de assunto. Então ali, de total acolhimento, intimidade acolhedora e amorosa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem uma experiência emocional muito intensa de separação, que por melhor que seja esse processo, ele é sempre traumático. E daí em diante inicia-se a nossa missão de procurarmos e encontrarmos a intimidade perdida. Que a gente tem a referência lá. Pô, intimidade é aquilo, e agora? O que eu faço aqui? Que corpo é esse? Que tratamento era líquido, agora não é líquido, agora estou solto no ar. O que é ar? Eu não sei o que é ar, é um outro ambiente. Isso tudo num processo vital. Não é da vida antes da encarnação e aí o nascimento. É já a vida mesmo. A pessoa está experimentando ali, o feto está experimentando uma vida, uma forma de vida. Ele muda a forma de vida. Claro que todos nós temos um preparo, pelo menos físico, para isso. Emocional, nem sempre. Varia de pessoa para pessoa. Então, daí em diante, inicia-se a nossa missão de buscar, de procurarmos a intimidade perdida. A referência intrauterina não se apaga nunca. Há uma eterna busca pela reintegração amorosa, por aquela intimidade amorosa, generosa, de amor incondicional. A gente passa a partir daí praticamente o resto da vida procurando isto. Existe um jeito de encontrar e é dele que eu vou falar mais para frente. Esta é a proposta do nosso encontro de hoje, desta reintegração.
Uma necessidade imensa de aceitação nasce ali, porque eu estava mais do que aceito, meu Deus. Na vida intrauterina você está, tudo é em torno de você, tudo é para você. É só alegria. Aí as coisas ficam relativas. Você precisa se manifestar, você precisa chorar para dizer que você está com uma necessidade tal, com outra necessidade. Então mudou a parada. É diferente. Gente, eu estou chovendo aqui no molhado, mas a gente não lembra disso. Sinto ser extremamente necessário tocar nesse ponto, porque a gente esquece e não considera que isto, na maioria dos casos, no meu sentir, está permeando a nossa vida, está acompanhando a nossa vida emocional o tempo todo, e a gente não considerou isso. Há uma necessidade imensa de aceitação. Nós somos seres relacionais, a nossa biologia, a nossa natureza biológica é de seres relacionais, e que o pressuposto básico é de que haja aceitação. Quando a gente sai da vida intrauterina, aí a gente sente mais necessidade de aceitação ainda, porque mudou, a parada mudou. Mas ao mesmo tempo, na vida intrauterina, a gente já tem a informação dicotômica, ou seja, paradoxal, uma informação contraditória, vamos dizer assim, de que nós somos seres relacionais, colaboracionistas, e que acolhemos uns aos outros. Mas ao mesmo tempo, na vida intrauterina, a gente tem informação oposta, que é exatamente o fato de estarmos em guerra, pelo fato da humanidade estar em estado de praga biológica. Há o dispositivo da natureza, no sentido da autodestruição, destruição do semelhante do meio ambiente. Então fica aquele paradoxo. Aumenta ainda mais a necessidade de aceitação. Principalmente quando a gente sai. Lá na vida intrauterina a gente tem essa referência, mas o acolhimento ali é enorme, é grande. Quando sai, vem essa ameaça fica maior. Mais do que amor, a gente busca intimidade acolhedora. E acontece que dentro da intimidade acolhedora está necessariamente o amor. Instintivamente a gente vai buscando uma intimidade acolhedora. O que a gente precisa é de amor. Só que o instinto não é, eu quero amor ou eu necessito de amor. O instinto é uma intimidade acolhedora, para eu ter aquela condição que tinha antes. Já que nascendo aqui a coisa complica e eu já fui informado de que eu sinto uma coisa, mas o mundo me trata de um jeito diferente. Ok? Aí a gente encontra uma humanidade fora da excelência biológica, bélica, e aos poucos a gente vai mergulhando num oceano de rejeições, de imposições que condicionam a nossa aceitação por parte do outro. Ou seja, você vai ser acolhido aqui, mas não é do jeito que você está pensando, não. Vai pagar uma taxa comportamento, uma taxa não sei o que, uma taxa isso, uma taxa postura, uma taxa graduação e por aí afora. Vai pagar um monte de taxa. Aí a gente vai ficando mais tristinho, ai meu Deus, eu achei que era aquela moleza lá, né? Porque mesmo mudando, né, da vida intrauterina para a vida extrauterina, fora do útero, tudo bem, é uma mudança, mas eu aqui dentro estou sentindo o tempo todo que o negócio não precisa graduar, não tem que pagar imposto nenhum, simplesmente nasceu, é bem-vindo, acabou. Mãe e pai, as famílias de um modo geral acolhem muito bem, mas eu não estou falando do acolhimento da família, eu estou falando do que sentem pai e mãe em relação a onde eles estão. É isso, da carga emocional, é por aí que passa. Não que o pai e a mãe vão, todos os filhos são rejeitados e jogados na sarjeta, o bebezinho jogado na sarjeta, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da carga emocional de rejeição que os pais sofrem, porque eles passaram pelo mesmo processo, né? Então isto é herdado, isso passa. Então a gente encontra essa humanidade fora da excelência biológica, bélica, e aos poucos a gente vai mergulhando num oceano de rejeições, de imposições que condicionam a nossa aceitação por parte do outro. A nossa necessidade de intimidade acolhedora torna-se quase um desespero, se não o desespero mesmo. Vai depender de pessoa para pessoa. A tal da carência afetiva, ela nasce por aí. Tem N outros fatores que compõem a construção da carência afetiva. Estou atento para isso, mas eu estou me atendo aqui a esses detalhes, ok? Tá bom? Se por um acaso, e acaso não existe, existe sincronicidade, né?
mas usando uma expressão popular, se a gente tem sorte de receber uma orientação espiritual desinteressada, ou seja, uma orientação espiritual em que você não precise se sentir num clube de fidelidade, uma orientação espiritual que seja amorosa à orientação espiritual e ponto final, você segue o seu caminho. Se quiser voltar, se for um templo, alguma coisa, uma instituição, você volta. Se não quiser voltar, não volta. Você é sempre bem-vindo. Estamos sempre vibrando amor para você, amor incondicional para você. Você é sempre um ser querido, você é acolhido. Isto sim é parecido com aquilo que a gente tinha lá na vida intrauterina. Ok? Você não tem que pagar nada por isso. Não tem que pagar dinheiro, não tem que pagar comportamento e nem fazer clube de fidelidade com ninguém. Não tenho nada contra essas outras coisas. Mas é que para mim essas coisas não tem nada de espiritual, tem de clube de fidelidade. Então a orientação espiritual desinteressada é que vai informar você vai te dar dicas. E aí você vai aceitar desde que bata lá no seu coração. Não é porque o cara lá falou, o orientador falou, o livro falou, que você vai ter que aceitar, engolir aquilo, como muitas outras instituições fazem. Olha, tem esse livro aqui é a verdade. Aceite você ou não. Se você quiser ser bem recebido, você vai ter que rezar nessa cartilha aqui. Não. O cara lá da instrução, por exemplo, os gurus lá na Índia, eles dão o conhecimento deles, passam o conhecimento, você fica lá se quiser, se não quiser, você vai embora. E se voltou, é bem-vindo, está tudo bem. Né? É isso que eu estou me falando, é a isso que estou me referindo. Se você tem a sorte de ter uma orientação espiritual desinteressada, aí a gente passa a entender que tudo isso é um grande aprendizado. Então eu estava na vida intrauterina, é uma delicinha, gostoso, quentinho, legal e tal. Aí já estava recebendo informações emocionais e que estavam mostrando que tem um paradoxo, tem uma contradição. Aí, puxa vida, eu estou sendo feito aqui para amor. Meu impulso é amor, mas não é tudo, não é amor. Então fica um negócio meio assim. Aí você nasce, você perde aquela intimidade amorosa e acolhedora. Né? Você vai adquirir outra, mas não igual àquela. Tá? Você vai ter que se adaptar a uma outra. Ok? Depois de uma orientação espiritual desinteressada, você começa a entender que tudo isso não passa de um grande aprendizado. Então você foi fecundado, viveu como feto, você saiu daquela intimidade acolhedora, daquela coisa gostosinha, e foi para outra coisa que também é gostosinha. Você vai descobrir depois, quando você estiver numa situação menos gostosinha, você vai lembrar daquela situação pós-vida uterina, intrauterina, pós-nascimento, que aquela vida era gostosinha, mas você não tinha parâmetro ali sequer para pensar nisso, muito menos para julgar, né? Você sente apenas. A gente descobre que a intimidade acolhedora é anterior à vida intrauterina. Essa intimidade acolhedora que a vida intrauterina imita, ok? Essa intimidade acolhedora é a vida antes da encarnação, onde você está num plano lá, bem legal, bem bacaninha, está preparado para reencarnar, está leve, você já teve lá os aprendizados que você tinha que ter, você está integrado naquele lugar, as coisas não são tão densas assim. Aí você escolheu muscular, você escolheu aprender, escolheu expandir a consciência através da encarnação. Tem espíritos que escolhem outras formas. Você escolheu através da encarnação. Então então eu quero treino, então vou para lá. Então você descobre que a intimidade acolhedora, quando você tem essa orientação espiritual desinteressada, você descobre que a intimidade acolhedora é anterior à vida intrauterina. Ela apenas imita essa intimidade acolhedora da vida espiritual que você tinha antes, quando você não tinha corpo. Porque é um processo gradativo, para você encarnar e não ser tão traumático. Mesmo assim já é, né? Mas para não ser tão traumático. Isso remonta à nossa vida pré-encarnação. E assim, com essa consciência, a gente vai mais sereno em busca da reintegração amorosa com a consciência espiritual. Lógico que essa consciência que eu estou falando aqui não vai se dar antes dos 13, 14, 15 anos, quando
existe a sorte e o merecimento de ter uma boa orientação espiritual desinteressada, né? A boa orientação espiritual é a desinteressada, ok? Então, em alguns países do Oriente isso acontece. Com essa idade de 13, 14 anos ou até antes, já acontece essa... Não é um aprendizado dogmático, você tem que acreditar nisso, é uma coisa leve. Isso da elite espiritual, lá, por exemplo, me referindo à Índia, porque a Índia está cheia de seitas e seitas que vivem brigando, se matando, se trucidando, mas eu estou falando dessa elite, não no sentido financeiro, a elite no sentido de amorosidade, a elite amorosa, ok? É essa que me refiro. Assim, com essa consciência, a gente vai mais sereno em busca da reintegração amorosa, porque a gente vai buscar a reintegração amorosa, a gente quer aquilo de volta, é a referência para a gente, ok? Da aceitação, da integração, da amorosidade, de ser amado, de amar, da relação cordial, de colaboração, de cooperação, de generosidade, de afeto generoso, de amor em todos os níveis. No fundo, ou na superfície também, ou né, no fundo, na superfície a gente vai atrás disso. A gente passa o tempo todo querendo isso. A gente descobre que a intimidade acolhedora, depois que você teve a orientação espiritual desinteressada, você praticando, fazendo aquelas práticas, e aqui a central que eu digo sempre é a meditação, aí você descobre que a intimidade acolhedora nunca saiu da gente mesmo. É que esses traumas, esses choques, essas coisas externas tomaram conta da percepção via medo, via insegurança, tomaram conta e a gente ficou assustado, mas com a sorte de uma orientação espiritual desinteressada, aí a gente é convidado a descobrir uma coisa que está lá dentro que a gente não está vendo. O olhar está para fora e essa orientação traz o nosso olhar para dentro. E a gente, está aqui, está aqui em mim. Eu estou achando que está fora, estou procurando fora esse troço aí. Não, está aqui dentro de mim. Você descobre isso. E aí quando você descobre isso, pode descobrir isso com 13, 14 anos, com 8 anos, com 20 anos, com 40 anos, com 55, 65, 85, 90 e 15, não tem idade para isso. Está vivo, dá para descobrir. Aí você descobre que essa intimidade acolhedora, saudável, ela nunca saiu de dentro de você mesmo. Sempre esteve aí dentro de você. E a partir desse momento você começa a ver a intimidade acolhedora nos outros. Porque você viu em você, não é? A partir desse momento você começa a ver a intimidade amorosa e acolhedora nos outros. Se eu não vir esta intimidade acolhedora em mim, eu não vou ver em ninguém. Eu vou ficar olhando com aquele olho apavorado para fora, procurando fora alguma coisa que está dentro de mim. Mas espera aí, a vida intrauterina é muito gostosinho, você está num líquido lá, é muito gostoso, quentinho, nutrição, amor, tudo junto. Como é que você vai comparar isso com uma vida de adulto que você tem que trabalhar, você tem que correr atrás das coisas, você tem que viver, tem muito conflito, a humanidade está em praga biológica? Tudo bem, isso daí é exterior. Eu não estou falando aqui de uma coisa exterior, estou falando de interna, uma coisa interna em você. Uma condição que nós temos aqui dentro, que vivendo na excelência esta condição, esta percepção, condição de consciência, você olha para fora e você vê a vida como um filme. Você participa desse filme, só que você não é o filme. Você percebe que ali tem um monte de pessoas mexendo para lá e para cá, mas todas elas estão no mesmo processo que você, em diferentes graus e níveis de consciência. Então a comparação com a vida intrauterina, aquele aconchego, aquela intimidade acolhedora, amorosa, nutritiva que a gente tinha, isso tudo vai partir daqui de dentro para mim mesmo. Eu vou viver em constante nutrição, acolhimento, amorosidade, nutrição, o tempo todo, eu comigo mesmo. Aí, estando já vivendo esta intimidade acolhedora comigo mesmo, eu consigo enxergá-la nos outros. Aí eu vou ver
ou sentir, melhor falando, aquelas pessoas que têm percepção dessa intimidade acolhedora, porque eu não tinha antes de ter tido a sorte e o merecimento de ter recebido uma orientação espiritual desinteressada. Um dia a ficha caiu para mim, alguém me ajudou, ou eu li alguma coisa e que a ficha caiu sozinho. Então você vai começar a olhar para as pessoas e vai mais perceptivo. Você tem a referência, agora você tem a referência da intimidade acolhedora e amorosa dentro de você. Você vai olhar para as pessoas e você vai perceber que muita gente está perceptiva em relação a essa intimidade acolhedora. Muita gente não está perceptiva, está desconectada da percepção dessa intimidade acolhedora. Você não vai deixar de amar todo mundo só porque o um não está perceptivo. Não, você ama todo mundo. Mas aí você vai conviver com quem você tem mais afinidade. Quero aqui parafrasear, pedindo licença e com toda a humildade, parafrasear Jesus o Cristo, que falava amai ao próximo. E quero parafrasear dizendo, acrescentando alguma coisa. Minha paráfrase é justamente um acréscimo. Amai ao próximo e convivei com os afins, que é o que ele fazia. O convívio mais próximo que ele tinha era com os apóstolos. Pessoas que tinham uma sintonia mais intensa com ele. Aí ele conseguia trocar. Ele trocava com todo mundo também. Mas a troca mais intensa era com aqueles que tinham já alguma conexão, uma percepção. Isso não é preconceito, não é sectarismo. A gente escolhe pessoas por gosto, mas você não escolhe amigos. Ah, esse daqui eu gosto de futebol, esse aqui gosta também, pô, então eu vou conversar mais com esse cara, a gente vai jogar bola junto. Aquele outro lá gosta de, sei lá, de joguinho eletrônico. Eu, por exemplo, eu odeio joguinho eletrônico, não eu ali, mas digamos, na hipótese aqui, eu odeio joguinho eletrônico, então eu vou conversar menos com aquele cara. Não porque eu não goste dele, é porque ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto. Vai ter um convívio menor, percebe? Não é por desprezo, preconceito, não, é simplesmente escolhas, por escolhas, semelhança de escolhas, né? Então você, tendo essa percepção da intimidade amorosa e acolhedora, você está vivendo já essa intimidade amorosa e acolhedora para com você mesmo, você reconhece essa intimidade amorosa, acolhedora nos outros também, e vai ver quem está mais perceptivo para isto. Porque a gente está perceptivo médio, nada, muito distante, tem gente que está vivendo direto isso. Então você vai conviver, muito provavelmente, mais com essas pessoas. E se não está convivendo com ninguém assim, procure. Porque muitas vezes por culpa, não, mas eu tenho que ajudar quem não tem a consciência. Espera um pouquinho, a pessoa perguntou, você fala, percebeu? Não, você pode falar outra vez, se ela perguntar de novo. Mas você não vai, o seu crescimento de consciência não vai se dar só por isso, vai se dar também pela comunhão, através da intimidade amorosa e generosa. Repetindo, então, gente, é a partir desse momento em que você tem a notificação, alguém deu uma orientação espiritual desinteressada para você, e que você começou a perceber a intimidade generosa, afetuosa e amorosa dentro de você, e que você percebeu a generosidade, você percebeu a intimidade generosa, amorosa e afetuosa dentro de você, aí você começa a perceber nos outros. Aí a gente passa a ter experiências maravilhosas de proximidade, leveza, alegria, amor incondicional, integração, tudo isso com desprendimento, ok? E aí que o bicho pega para quem ainda está, para todos nós, me incluo no meio aqui, né? Para todos nós que ficam, quando encontram uma vivência amorosa maravilhosa, meu Deus, é aquela pessoa, meu Deus, é aquela pessoa, não pode ser outra pessoa, meu Deus, aquela angústia da aflição ansiosa, porque achou alguém com quem pudesse viver, e com quem podia e vivia a bendita da intimidade acolhedora, amorosa, afetuosa e generosa. Aí você começa a viver entre você e essa outra pessoa. Mas quanto mais você se aprofundou até então na meditação, você vai perceber que muita gente tem essa característica, está nesse nível de consciência.
Por isso que, na hipótese saudável, você vai viver com desprendimento. Você não vai ficar querendo programar, possuir, ter, ficar paranoico se está ameaçado de perda, você não vai ficar louco, porque você sabe, você sentiu já, você meditou o suficiente, você percebeu que esta intimidade generosa, amorosa, afetuosa está toda dentro de você. Você vai continuar vivendo com ou sem esta ou aquela pessoa, você vai continuar vivendo isso com você mesmo. Antes de aparecer essa pessoa, você já era uma boa companhia para você mesmo. Isso na hipótese de você ter meditado, ter tido a percepção espiritual, vamos dizer assim, ter meditado e ter reconhecido que a intimidade amorosa, generosa, nutritiva estava o tempo todo dentro de você. Não estou falando da hipótese nada saudável, que é você não teve a orientação espiritual ou a percepção, porque você pode, sem orientação, você pode ter a percepção. Você não teve a percepção espiritual dessa sua condição, nossa condição, todos nós. Você não teve essa percepção e você vai atrás dessa intimidade. E você encontra, mas você não sabe muito bem o que é, como lidar com isso. Então você fica querendo agrilhoar, você começa a querer algemar. Entra a posse. Você entra numa ansiedade, numa angústia da aflição ansiosa para ter aquela pessoa com você, haja o que hajar, custe o que custar, né? Aí você começa a afastar a amorosidade dessa relação. Ela vem de brinde, vem com amorosidade, com comunhão, vem com tudo, prontinho, mas você não estava preparado. Você olha, ainda está naquele olho do bebezinho que saiu, que está olhando pela insegurança. Onde que eu estou, para onde que eu vou? Né? Aquele bebezinho que saiu do útero materno e está lá assustado. Percebe, gente? Então eu estou falando aqui na hipótese saudável, uma vez que você percebeu que você tem essa intimidade generosa, amorosa, nutritiva, incondicional para com você mesmo, você encontra pessoas e você se aproxima. Naturalmente a afinidade faz você se aproximar. Você até se deixa reger pela afinidade. Você não fica com posse, querendo isso, querendo aquilo. A afinidade se mostra. O importante é que você sabe aí que o importante é você manter-se na amorosidade, naquela intimidade acolhedora para com você mesmo. E aí, isto é a fábrica do desprendimento, porque você percebe que não é só você, não é só aquela outra pessoa com quem você eventualmente está ou estava tendo uma vivência mais próxima, mais íntima. Desprendimento. Sentirmos que não precisamos nos prender a algo que está inseparavelmente em nós mesmos, que é a intimidade amorosa e acolhedora. Defino o desprendimento, o saudável, assim, porque tem desprendimento. Eu sou uma pessoa desprendida. Eu me desprendi, por exemplo, daquele barco que eu tinha 10 anos e que eu adorava viajar no barco, meu Deus. Agora não sei o que eu faço. Aí não é desprendimento, né? Aí você está vivendo um apego danado e dando nome de desprendimento. Uma perda, você está vivendo uma perda muito grande, né? Não estou condenando aqui, simplesmente só explicitando o grau de percepção, a relação dessa pessoa com o bendito barco dela. O desprendimento é exatamente isso. O desprendimento é sentirmos que não precisamos nos prender a algo que está inseparavelmente em nós mesmos, que é a intimidade amorosa e acolhedora. Eu parei de viver, eventualmente, se uma pessoa se afastou, com quem eu tinha uma comunhão, eu parei de ter esta vivência nesta proximidade. A pessoa se afastou, eu me afastei, mudou a proximidade. A vivência continua lá. Não há separação. Quando eu nego a existência de uma comunhão amorosa, aí eu entro em doença. Pode se preparar, pode ir lá para o alergista, pode ir lá para o imunologista, para o médico, fazer seus exames, faça sempre, mas assim, tem mais um motivozinho aí para você fazer seus exames, porque doença à vista, ok? Não nega, não, afastei porque eu não quero saber, porque eu não sinto nada, porque não... Sente, é amor, se sente, aceita, é bom, está à distância, então manda energia amorosa, faz uma conexão amorosa com a pessoa,
fica desprendido da condição vivencial que vocês tinham, que era uma proximidade maior. Como é que eu vou querer controlar? Que arrogância é essa minha? Não, eu quero, porque para comigo tem que ser assim, tem que ser perto, tem que ser junto, perto, do jeito que eu quero. Se afastou um pouquinho, não, vem cá, eu que mando. Não é por aí. A gente sabe que não é por aí. Mas fica esse autoritário dentro da gente, querendo controlar e reger as coisas. Não, a gente não manda nada. A gente não controla nada. Quem controla os outros está descontrolado de si próprio, está perdendo a si próprio cada vez mais. Os senhores de escravo que ora nos escravizam materialmente apenas no mundo, né? Apenas materialmente no mundo, os donos dos grandes bancos mundiais, eles têm a sensação, a noção de que nos escravizam. Materialmente isso pode ser, mas é tão irrelevante isso, gente, é tão irrelevante. Eles são escravos, eles não têm permissão para uma vida leve. Eles ficam o tempo todo na guerra, na guerra, na guerra, na guerra. É a consciência deles. Eu respeito e mando minha boa energia amorosa para eles, de coração. Não porque eles tenham que vir a pensar como eu. Não, eles têm que ser o melhor deles. Se este é o melhor deles e todo mundo está fazendo o melhor que pode, ótimo, abençoado seja. Né? Então, quando uma pessoa se afasta, estamos vivendo aquela excelência, aquela coisa linda, a intimidade amorosa, acolhedora. Eu estou recuperado, resgatado daquela perda inicial lá do nascimento, na hora do nascimento, e tantas outras perdas que eu vim vivendo a vida toda. Agora estou encontrado, estou achado, não tem mais rejeição. Aí a pessoa se afasta, o amor continua. A gente vive aquele amor do jeito possível, sem encher o saco da pessoa, sem nos martirizarmos com uma escravidão ao sentimento de posse, a partir do entendimento de que quando eu quero perder, é só aprisionar, nem que seja aqui dentro de mim. Quando eu penso em aprisionar alguém, eu já estou perdendo. Agora eu quero ter, abra a mão. Quer ter? Abra a mão. Aí você vai, na verdade não vai ter, porque não existe isso, você vai viver a amorosidade possível entre vocês. Quem é responsável pela ida, pela vinda, de quem é a culpa, quem causou essa desgraça, não tem nada disso, é aprendizado. Meu Deus, os complexos vivos são de muito movimento. Tem os movimentos típicos de uma humanidade em excelência biológica, tem os movimentos típicos de uma humanidade em estado de praga biológica. Está acontecendo isso, gente, agora. Então, eu não vou brigar com isso. Eu vou viver bem com isso. Ao lado disso, não vou deixar de estar na minha amorosidade, que a minha amorosidade não é propriedade minha, ela é nossa. Eu a fabrico aqui dentro, você a fabrica aí dentro de você, nós fabricamos o tanto que o nosso nível de consciência permite. E a gente comunga esta amorosidade. Então o desprendimento, quero deixar bem claro que a gente precisa muito ouvir isso. Eu sou o primeiro aluno, tá, nessa história. O desprendimento é sentirmos que não precisamos nos prender a algo que está já inseparavelmente em nós mesmos, que é a intimidade amorosa e acolhedora. Quando eu encontro essa intimidade amorosa e acolhedora dentro de mim, eu já estou vivendo todas as intimidades amorosas e acolhedoras. Eu começo a atrair pessoas do mesmo nível de consciência, do mesmo nível de percepção. Nós vivemos essa intimidade amorosa e acolhedora com cada pessoa de quem nos aproximamos. E é tão mais encantadora quanto maior for a afinidade. Com todo mundo existe a gente vive essa intimidade com todo mundo. Agora, tão mais encantadora ela vai ser quanto mais houver afinidade. Então a gente não pode ficar forçando barra. Ah, eu fui com a cara dela, então é ela, tem que ser ela e acabou. Não, não.
Eu fui com a cara dela, tá? Vamos ver o que é isto, o que é esta relação, qual a vocação, que já pré-existe, qual o grau de afinidade. Quando eu fui com a cara dela e quero ela de qualquer jeito, a quero de qualquer jeito, eu estou apegado à vivência amorosa que eu pré-estabeleci. Isto não existe, não é impossível conceber, pré-estabelecer, muito menos ainda, uma relação amorosa. Ela acontece. A relação amorosa acontece, a gente não programa, a gente não fabrica. Então quando alguém, não, tem que ser ela, porque não, o amor enquadrado em padrões, né, que a gente já tem vídeo sobre isso aqui, porque tem que ser ela, é porque eu já, aqui dentro de mim, até então eu descobri que sou incompetente para esse treco de amor, de autopercepção, de percepção da intimidade amorosa, nutritiva, generosa dentro de mim, acolhedora. Nem sei o que é isso. Eu quero alguém para viver, com quem eu possa viver o amor. Só que o máximo que vai viver é o fenômeno biológico da sexualidade. Na melhor ou menos pior das hipóteses, como queiram. Então, toda vez que a gente entra em posse, é o primitivo dentro da gente que está falando, ok? Não é um anjinho, não existe isso, mas não é aquele, o bonzinho também não existe, é totalmente não saudável esse conceito de bonzinho. Não é aquela pessoa super consciente, perceptiva, não é. É o lado sombra da gente que a gente está deixando prevalecer e reger a nossa vida. A insegurança, o medo. Então a gente determina amores, determina projetos cartesianamente, tudo na caixinha, em box. Meu Deus do céu, como passar ao largo da vida e não vivê-la? A pessoa morre e vai ter que viver tudo outra vez, porque não deu certo. Vai viver tudo de novo. Que viveu por normas externas cartesianas, não consultou o coração, não percebeu o coração, não percebeu a si próprio, não é? A gente vive essa intimidade amorosa e acolhedora com cada pessoa de quem nos aproximamos. A gente vive, num tanto, cada um num tanto. E é tão mais encantadora essa intimidade amorosa e acolhedora, quanto maior for a afinidade entre mim e a pessoa. Aí agora falando, gente, na prática, aquela que a gente procura quando a gente pensa num grande amor. Essa intimidade amorosa, ela se manifesta num casal, por exemplo, através de alguns atos, permeados necessariamente, todos eles, pela amorosidade. Pela amorosidade. Quando eu já descobri, eu já tive a sorte, o merecimento de ter uma orientação espiritual desinteressada, que me fez perceber, não foi um conceito importado, metido na minha cabeça, carimbado na minha cabeça, eu percebi que em mim existe a intimidade amorosa e acolhedora. Percebi isso? Ok. Quando isso se concretiza na vivência amorosa de casal, a gente percebe que essa intimidade está presente quando a gente sente que os nossos corpos respondem ao mesmo estímulo e respondem igual ao mesmo estímulo. Igual na sensação interna, na sensação não física, física é diferente, mas a sensação de amorosidade, a intensidade da amorosidade. Um estímulo aqui, aí a resposta é igual. O estímulo, porque os dois estão muito conectados, a conexão é impressionante. É quando a gente compõe um mesmo ser encarnado em dois corpos. Quando a gente tem a sensação de que está compondo, o casal está tendo a percepção de que está compondo um mesmo ser encarnados em dois corpos. É também quando naturalmente a gente não pensa mais em termos de eu ou de você. É quando naturalmente nós existimos, nós vivemos para nós. Naturalmente. Não é pressão, não é contrato, não é um dogma. Se não for assim, então não é amor. Não tem essa.
De repente pode acontecer, e acontece com frequência, quando você está vivendo uma vivência amorosa de casal, que tem ambos têm essa percepção da intimidade amorosa e acolhedora dentro de vocês. É quando vocês descobrem em algum momento, vocês percebem que vocês estão existindo para os dois. Isso não significa que não estão existindo também para outras pessoas, mas é para os dois. Ali o foco são os dois. Isso não tem nada a ver com posse. Isso até pode gerar posse se o ego fica meio atrapalhado, né? O ego atrapalha e fica, porque ela é minha, porque não sei o que, não, e aí vai meditar porque está doentinho, né? Há uma percepção de que os dois, sem perceber, já estão vivendo para o nós, não é para ela nem para mim, só para ela, só para mim. Há uma terceira, entre aspas, pessoa, um terceiro ser, que somos nós. E a gente percebe que está vivendo para esse ser. Quando está vivendo este acolhimento, essa intimidade acolhedora e amorosa, que a gente tinha antes de entrar na vida intrauterina, vivia de um modo muito parecido na vida intrauterina, saiu da vida intrauterina e houve um choque, e a gente passa a vida toda procurando, porque a gente vem com lá na vida espiritual a gente tem a referência de dentro. Quando entra no corpo a referência começa a ser o entorno, o bem-estar. A gente confunde, né? O bem-estar físico com o bem-estar espiritual. Aí sai, aí você tem a referência muito externa. Isso é para confundir. É pegadinha da existência, né? É mais ou menos isso. É uma pegadinha, mas é uma pegadinha que o universo fez isso para confundir, para a gente se identificar com o ego e promover uma reidentificação gradativa com o ser. Yoga significa desidentificação gradativa em relação aos sentidos. Aí você vai para o ser. O Sri Yukteswar, guru do querido Yogananda, fala no livro dele, A Ciência Sagrada, The Holy Science, ele fala uma frase fundamental. Ele fala assim, que o átomo é o princípio da ilusão. E que ele conta do jeito possível, em palavras, que o Criador criou o universo, esse verso. O uni é o que está dentro, o verso é o verso. A gente vai chamar os planetas tudo de verso, que o uni está aqui dentro, o uno está aqui dentro, o verso está fora. Esta visão que eu estou falando agora veio de Huberto Roden, meu professor de filosofia cósmica, falecido, já tem vários livros interessantes. Então é universo, essa visão do verso. Esse verso foi criado justamente para confundir a gente. É o que eu estava brincando aqui, pegadinha do universo, né? Pegadinha do Criador. Porque a gente confundido com o ego, aquela lá na vida intrauterina, voltando ao que eu estava falando, a vida intrauterina, você vai sendo referenciado pelo tato, pelos sentidos. Você vai se identificando com os sentidos. E vai se afastando da sensação de unicidade, de que você tem, dentro de você está a intimidade acolhedora, amorosa, carinhosa, nutritiva, ok? Saudável, não é? E depois, ao longo da vida, você vai retomando a consciência, não obstante estando dentro de um corpo que está no verso, um corpo atômico, ok? Então, voltando às percepções que acontecem por parte de um casal que está vivendo essa intimidade acolhedora e nutritiva, amorosa. A intimidade acontece, ela se manifesta, a gente percebe essa intimidade quando a gente sente que naturalmente a gente está vivendo para nós. O casal, os dois. Eles não ficaram forçando a barra. Não, eu vou me dedicar totalmente a você, você é mim em contrato, faça isso, eu faço aquilo. Não. Naturalmente, fluentemente, os dois estão vivendo um para o outro. Mas não estão deixando de viver para si próprios, não, e não para os outros também. Mas é que o foco ficou ali em viver para o outro. Mas isso não é obsessão psicológica, isso não tem nada a ver com a psicologia. Nada a ver com patologia de projeção, de obsessão,
de não, porque tem que ser essa pessoa, não. Você está ali numa devoção, num estado de devoção. O viver para o outro é num estado de devoção. O amor devocional ao parceiro ou parceira com que você está vivendo. Isso tem nada a ver com aquela, não, porque eu tenho obrigação de fazer e você também tem obrigação. Isso é outra parada, isso é um nível de consciência bem mais rasteiro, e também não é da intimidade amorosa, não tem nada a ver com a intimidade amorosa, essa outra versão aqui que eu falei agora. O casal que está vivendo ali essa intimidade acolhedora, amorosa, nutritiva, percebe que está vivendo essa intimidade quando sentem que o outro está sentindo e reconhecendo o mesmo que eu estou sentindo. Você começa a ter identidade de percepção, de sentir as coisas. Não é porque a gente combinou, não, nós vamos adotar tais valores, isto é pecado, isto não é pecado, isso é uma coisa agraciada, isso é legal, isso é bacana, não são valores externos, não tem nada a ver com avaliação externa. Você está sentindo um estado tal de espírito e o outro está lá no mesmo. É que falta muito diálogo para nós, mas é tão encantador isso, quando a gente fala com a pessoa amada e os dois se propõem, como é que nós estamos sentindo? Primeiro tem que ter o que eu estou sentindo o dia inteiro, que eu vivo falando aqui, né? A percepção do sentimento. Quando você tem bastante percepção do seu sentimento, você está num par amoroso com essa felicidade, com essa saúde, é bacana. Olha, eu estou sentindo tal coisa, opa, também. Estou sentindo tal coisa em relação a ir em tal lugar, opa, também. Não é que isso vai acontecer 100% das vezes, mas você vai perceber que muitas vezes, a maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, vocês estão sentindo as mesmas coisas. Isso não quer dizer que quando não sente as mesmas coisas, o amor está se desfazendo, não tem nada a ver com isso. Eu estou focando aqui na luz. Torna-se perceptível, é um sintoma desta intimidade amorosa, acolhedora, quando vocês estão, como eu falei lá no comecinho dessa pequena descrição aqui, quando você sente que são um ser só vivendo encarnados em dois corpos, vocês estão sentindo as mesmas coisas, embora em corpos diferentes. Mas eu estou focando aqui no sentimento, no que você, de repente você se surpreende sentindo a mesma coisa que a sua parceira. E vice-versa. E aí, gente, finalizando, pontuando esse tema que eu senti extremamente necessário, importante de ser dito, eu quero dizer, em última análise, que intimidade é o estado pleno e contínuo de comunhão. Muita gente fala que eu vou me aproximando daquela pessoa aos poucos, a gente vai criando intimidade, a gente vai se soltando, se entregando, deixando as vergonhas de lado e tal. Tudo isso acontece com maior ou menor velocidade, mas quando você chega no top de qualidade da intimidade, é quando existe quando você já estava na intimidade plena, saudável, acolhedora, e a outra pessoa também, e vocês se juntam, aí você sabe o que é preciso fazer, que é não fazer nada, praticamente deixar rolar a energia amorosa. E aí você está prontinho para, aí é no estalar de dedos mesmo, abraçou, juntou, aproximou, ou sintonizou junto, você está em estado pleno e contínuo de comunhão. Isto é a intimidade acolhedora a que me refiro aqui no nosso encontro de hoje. É a recuperação dessa intimidade em vida, vivendo aqui. É a mesma coisa que você vai sentir quando você estiver fora daqui. Agora eu não preciso nem falar, mas gosto sempre de falar aqui, para encerrar o nosso encontro, para que isso um dia chegue a acontecer, ou se mantenha acontecendo nas nossas vidas, é preciso que a gente esteja o tempo todo, em cada situação, em cada esquina da vida, em cada coisa que a gente escuta, em cada coisa que a gente observa, em cada momento que a gente observa coisas. É preciso que a gente esteja o tempo todo, gente, focados no afeto.